Agora nós estamos... Já começamos. Começamos. Então, bom, gente, boa tarde, né? Já estamos aqui para quem almoçou, um feliz almoço, né? Para quem não vai estar acompanhando a gente em pleno almoço, um bom almoço, um bom apetite, né? E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre as universidades, a ciência, nesse contexto terrível que nós estamos vivendo, que é uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise política que se agudiza cada vez mais, né? E nós estamos aqui com a Margarida Salomão, que é deputada federal pelo PT de Minas Gerais, tem uma trajetória incrível aí em defesa da universidade pública, da ciência, da tecnologia, enfim, né? E com a Ana Pimentel, que é minha colega de sindicalismo docente. A Ana é da Universidade Federal de São João del Rei e também atua no sindicato docente lá da universidade, né? E nós estamos... Bom, primeiro, umas boas-vindas aí da Margarida, da Ana, para o pessoal que está nos assistindo. Muito bem, fico muito satisfeita de encontrar com vocês, dois jovens representantes do brilhantismo da academia brasileira, né? É muito importante ver que ela, ao desdobrar-se, ela se qualifica e traz aí vozes tão autorizadas quanto as de vocês, que estão se apresentando aí como sindicalistas. Eu, que sou dos velhos tempos da Andes, né? Que era a Andes naquela ocasião, e eu me recordo, lá tantos anos e tantos anos atrás, quando nós fazíamos as gloriosas greves da década de 80, que aí eu e a minha colega Maria José Pérez, que foi presidente da Andes, foi a terceira presidente da Andes, aí nós éramos encarregadas de visitar as áreas das universidades mais refratárias a, por exemplo, entrar no movimento grevista. E aí, adivinha, minha, qual era essa área? A medicina. O direito. Então, era muito engraçado, que nós chegávamos lá, e aí, naquela época, tinha uma sala em que os professores tomavam café, não sei o quê, e eles falavam: ô, gente, vem tomar café, que já chegaram as meninas das greves. Então, lá se foram tantos anos, mas nós fizemos esse movimento naquela época com muito vigor, de uma forma muito importante no processo da redemocratização brasileira. Nós fomos o primeiro setor do serviço público que se organizou e confrontou o governo. É claro que nós sempre fomos uma corporação mais protegida também, né? Não vamos chamar tantos méritos assim para nós, mas eu fico muito feliz que esse movimento se desdobre e que eu acho que agora, inclusive, ele está reencontrando a sua razão de ser na defesa das universidades, da ciência e tecnologia brasileira, nesse momento tão difícil. E aí, muito feliz de passar a palavra agora, a bola para a Aninha, que eu conheci como presidente do DCE, na época que eu era reitora. Então, a gente vê que o mundo vai se renovando para melhor. A palavra com você. Então, entre bom dia e boa tarde, né? Muito bom a gente poder conversar aqui um pouco. A Margarida está lembrando disso. Margarida está fazendo 15 anos, imagine. 15 anos dessa situação. É muito tempo, né? Agradecer o Wagner e a Margarida. É muito bom a gente fazer essa troca aqui nesse momento, que é um momento tão complexo e tão difícil para a população brasileira, né? Que tem sofrido os impactos econômicos, impactos sanitários de maneira muito dramática, e a gente poder dizer que é possível lidar com esse momento de outra forma, né? Não adotar o discurso, que é o discurso hoje dominante, de que lidar com uma epidemia é sempre lidar com uma única forma de se repensar sobre ela e de desenvolver práticas sobre ela. É possível lidar de outras maneiras, e o nosso governo tem atuado no sentido de produzir um genocídio no país. Então, é bom a gente explicitar, poder conversar, e é muito bom que a gente possa fazer isso juntos. Claro. Legal. Eu queria... Você que é o nosso doutor em ciência política aqui, porque a Aninha é doutora em ciência em saúde pública, não é isso? Isso. E eu sou uma pobre linguista. Mas eu queria ouvir aqui do Wagner, que é o nosso cientista político, como é que você está vendo aí esse pandemônio
nesse processo do enfrentamento da pandemia. Como se fosse pouco enfrentar uma pandemia, nós ainda temos todo esse contexto extremamente complicado, né, para a população brasileira superar. Pois é, hoje eu tenho aqui em São Paulo, nós temos a Rádio Brasil Atual, né, que é uma rádio financiada pelos sindicatos. A Rádio Brasil Atual, ela transmite para o Brasil inteiro, né, e tem a TVT também, que também é uma televisão financiada pelos sindicatos aqui da capital e dos sindicatos bancários, o pessoal dos metalúrgicos, enfim. E hoje eu estava conversando com o pessoal lá, com o Glauco, com a Marilu, justamente a respeito disso, né. A gente vinha num acúmulo, né, numa evolução aí dessa, digamos assim, dessa faceta mais autoritária desse governo, né, do próprio Bolsonaro, de um processo em que ele vinha, digamos, acumulando força. A gente viu ao longo desse ano que passou, né, o modo como ele foi tirando, inclusive, os civis, né, que estavam ali no Ministério, no próprio Palácio do Planalto, e foi trazendo mais gente do Estado-Maior do Exército Brasileiro, inclusive, né, das Forças Armadas, que vieram, acho que assim, fortalecer esse núcleo político do governo, né? E a gente sempre precisa desconfiar muito quando os militares adentram a essas estruturas muito centrais, né, do poder político, não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Não que a gente tenha que ter alguma coisa contra os militares na administração pública, né, porque eles têm um papel importante a cumprir, mas no caso do que está acontecendo agora, exatamente, me parece um enrijecimento dessas estruturas, né, e isso tem ficado muito evidente com o governo Bolsonaro. Eu acho que, nesse contexto da pandemia, né, a gente viu aí uma sucessão de crises, né, muito criadas por um lado, pela personalidade muito disruptiva, né, muito desagregadora do presidente da República, né, uma pessoa que realmente não foi talhada para governar e não foi talhada muito menos para governar num ambiente democrático, né? Então, as tensões que ele vai acumulando com o Congresso Nacional, depois queria que você falasse um pouco disso, Margarida, e com o próprio Supremo Tribunal Federal, elas têm se agudizado. A gente ontem viu exatamente isso, acho que foi um dos momentos mais marcantes das últimas semanas, que foi o STF cancelando a nomeação do chefe da Polícia Federal, né? Então, eu acho que nós estamos vindo num processo muito, muito grave, realmente. Acho que a demissão do ministro Mandetta, né, a Ana também sabe muito bem, e a Margarida, que o Mandetta nunca foi uma liderança do Sistema Único de Saúde, mas naquele momento ele estava levantando a bola do Sistema Único. Ele era o portador da racionalidade. Exatamente. Ele era o portador dessa construção, né, de décadas, né, do Sistema Único de Saúde, que é o que está segurando hoje o país em alguma tentativa de controle dessa pandemia, né? Eu acho que o SUS tem conseguido fazer isso a despeito das autoridades constituídas no país, né? E acho, né, e aí eu finalizo e passo a bola para vocês, que essa saída do Moro, né, do Sérgio Moro, ela me parece que o Bolsonaro encontrou o momento ideal para fazer isso, né? O Moro sempre foi uma sombra. A gente sabia que essa união, né, era uma união extremamente problemática, porque aí o Moro, digamos, em termos políticos, né, em termos de popularidade, né, melhor dizendo, ele é maior que o Bolsonaro, né, inclusive no contexto do próprio dessa união entre lava-jatistas e bolsonaristas. E eu penso que se a gente estivesse numa situação de normalidade, essa demissão seria um outro momento, um outro elemento. Eu acho que, na verdade, hoje, o que as pessoas estão muito antenadas, por um lado, em salvar vidas, né? Estão com medo da doença, estão com medo do contágio pelo vírus, e, por outro lado, esse é um elemento importante também, né? Querem sobreviver numa situação econômica muito grave, né? A gente tem conversado com as pessoas, a gente tem ido também interagir com as entidades assistenciais aqui de Campinas, né?
E a gente sabe que essa demanda cresceu muito, e se não fosse a sociedade, né, as comunidades agirem, né, no sentido de buscarem cestas básicas, de fazerem esse atendimento emergencial, a gente já estaria numa situação ainda mais grave do que a gente está hoje, né? Então é isso, Margarida. Podia falar um pouquinho aí sobre como você está vendo isso também. Olha, eu estou vendo um dinamismo político muito forte do Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma que ele é o grande protagonista. E ele resolveu se desvencilhar da direita clássica, da direita udenista. Isso está próximo, está posto. E esse confronto dele com Alexandre Moraes, que é a cara do Temer, né, do PSDB, ele escolheu o adversário. E não somos nós. Nós não somos adversários. Ontem eu vi uma pesquisa da Vox, que foi apresentada ao PT, que mais ou menos bate com a do Datafolha. É diferente da Quest, a de Belo Horizonte, porque a Quest já, a meu ver, antecipa o que essas pesquisas um pouco adiante mostrarão, que é um desmanchamento da imagem do Bolsonaro. Mas o que é mais surpreendente é que o que está sustentando é um aumento da sua popularidade nas camadas populares. O que ele perdeu, e perdeu muito, entre quem tem educação universitária ou quem tem uma renda maior, que no Brasil a renda maior é assim, quem tem entre 2 e 5 salários mínimos, tá? Perdeu apoio entre esses ricos, tá certo? Agora, por outro lado, quem ganha menos de 2 salários mínimos, quem é evangélico, quem é homem e quem são os mais pobres do Brasil, esses continuam apostando, talvez até por conta da necessidade de sobreviverem, eles defendem o Bolsonaro como uma estratégia adequada, pois o Bolsonaro diz lá para a rua, não precisa se isolar. E como as pessoas estão entre 2 péssimas escolhas, ou de adoecer ou de passar fome, então, no caso, elas priorizam o que é mais emergente. Eu queria, Aninha, ouvir de você, como uma professora na área da saúde pública, como é que você vê esse pandemônio interferindo no que pode ser a evolução da pandemia no Brasil? Porque os números que a gente tem nos últimos dias são assustadores. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação dessa situação para nós. É interessante, né? Hoje eu assisti ao jornal de manhã bem cedo e eu acho que todo mundo deve ter visto que o governador do Rio de Janeiro já disse que o estado do Rio de Janeiro entrará em colapso. Ao mesmo tempo que a gente já tem o estado do Amazonas em colapso, alguns estados do Nordeste caminhando em ritmo muito rápido para chegar a essa situação. E a gente vê, principalmente assim, nas regiões mais interiorizadas, mas até mesmo nessas regiões, os comerciantes e um setor empresarial da cidade pressionando para abrir o comércio, para voltar. É como se, assim, cansamos, né? Deu um tempinho de isolamento, agora a gente tem que voltar, já teve muito prejuízo. Mas acontece que a gente está no momento da epidemia mais perverso e com um crescimento muito rápido, que era exatamente o momento em que a gente precisava das medidas mais radicais de distanciamento e isolamento social. Porque é nesse momento que o vírus tem mais probabilidade de se disseminar de maneira muito rápida. Então, eu acho assim, o Bolsonaro, ele é muito, politicamente, ele tem uma genialidade, a gente pode dizer, porque não dá para a gente tratar o Bolsonaro como se ele fosse qualquer outra coisa que não seja isso, porque ele está usando esse momento, que era o momento que o governo tinha que estar técnico e politicamente preparado para lidar com essa situação, para ofuscar e debater a indicação da PF, proteger sua própria família, reorganizar o governo dele mais à direita. E como ele deixou as populações mais empobrecidas desse país numa situação econômica avassaladora, resta às pessoas procurarem seu próprio sustento. Mas isso é uma ação produzida pelo governo. Nos outros países, mesmo os países que diminuíram, minimizaram a situação da epidemia no primeiro momento,
nesse momento epidêmico, exatamente nesse momento da curva, eles já haviam revisto a sua posição. Então, mesmo, né, a gente sabe que a Inglaterra fez isso, a gente sabe que o próprio México fez isso, os Estados Unidos, todos reviram suas posições, vieram a público, organizaram uma frente. O governo federal trocou o ministro Mandetta, como o Romão mesmo, Wagner disse, que não é, definitivamente, o Mandetta não falava pelo movimento sanitário, pelas implicações e pelo compromisso com a saúde pública nacional, ele foi contra mais médicos, o Mandetta tem relação empresarial fortíssima, mas ele ali representava, como a Margarida disse, um pacto científico mínimo, técnico-científico mínimo para a condição da epidemia. Mínimo, e que era fundamental naquele momento, né? A saída dele, com a entrada agora de um novo ministro que é comprometido com o Bolsonaro, ele entrou para fazer o trabalho do Bolsonaro, ele está despreparado tecnicamente, ele não conhece os dados, ele não consegue ter nenhum tipo de arregimentamento e organização de uma resposta nacional, ele não conhece o SUS, então ele é uma pessoa despreparada em todos os sentidos, político, técnico, científico, e ele tem, na verdade, se colocado em função de atender os objetivos econômicos do governo federal e políticos, né, nesse processo. Então, a gente está, nesse momento, a própria sorte, a verdade é essa, e é nesse sentido que eu penso que o papel das universidades é muito relevante, as universidades têm atuado por sua própria conta, porque o Ministério da Educação também tem se omitido completamente em pensar um papel estratégico para a universidade brasileira nesse momento, e a universidade brasileira tem um papel estratégico nesse momento, as universidades têm atuado em qualquer momento, né? Mas nesse momento teria precisamente, ele poderia estar aproveitando a inteligência que nós temos, a capacidade que nós temos, a capilaridade que a universidade pública hoje tem no país, e também tem se omitido, ou seja, o que tem sido produzido hoje é uma escalada de morte no país, e isso a gente precisa falar, os governadores. Alguns governadores têm tentado, mas apenas os governos estaduais é insuficiente. Os governos estaduais não terão capacidade técnica de reagir à situação epidêmica que nós vivemos, não é? É claro, porque você precisa de uma coordenação nacional. Claro. O que a Aninha está falando na verdade, a expressão de um fenômeno maior, uma espécie de militância das trevas. Porque você tem... Ontem eu escutei o Celso Amorim dizer que todos os ex-chanceleres brasileiros, inclusive ele disse, nunca pensei que eu ia concordar com a Luísio Nunes, do PSDB, que movia aquela guerra maluca contra a Venezuela, aquela espécie de obsessão, mas no que o Brasil se alinha de uma forma aviltada aos Estados Unidos, eles fizeram uma proclamação, todos eles, Recupero, Aloísio, os ex-chanceleres, Celso Amorim, para falar, para caracterizar hoje a diplomacia brasileira como a diplomacia da vergonha. Essa é a expressão. Nós podíamos dizer que o MEC também é o MEC da vergonha, porque as posições que o ministro adota são constrangedoras, ainda mais por ele se apresentar como um professor de uma universidade federal. E o ministro da Educação, que é a principal autoridade da educação no Brasil, o que ele faz é degenerar, tratar como chacota essa última briga que ele arranjou com a China, de uma forma infantil, tosca. Né? O objetivo a ser usado é esse. Né? E num momento da pandemia, em que os olhos de todo mundo estão voltados, os olhos com esperança estão voltados para a ciência, para a descoberta da vacina, para a descoberta do remédio, para o entendimento deste vírus, que é um novo vírus, né? É o novo coronavírus. Então, ele é um imenso desafio, e temos institutos de pesquisa, universidades no mundo inteiro, debruçados sobre isso. Aqui no Brasil, é quase que uma ação de resistência das universidades aqui
abordarem esse tema por conta da sua centralidade hoje na vida brasileira. E nós tivemos, nos últimos dias, mudanças na CAPES, mudança na direção da CAPES. O ex-presidente da CAPES, o Anderson, tinha sido reitor do ITA. Um homem que tem um doutorado na Inglaterra, na área de engenharia aeronáutica, me parece. Enfim, de todo modo, um acadêmico. Mesmo que seja um acadêmico com posições diferentes das nossas. Mas, de todo modo, ele tem um entendimento do que seja academia. Então, com ele era possível conversar. Entrou agora o professor Benedito, que vem do Mackenzie e que é um ativista da teoria do design inteligente. Ou seja, é um criacionista. Ou seja, é alguém que antagoniza ninguém menos do que Darwin. Isso é um negócio de doido. Nós vamos colocar na presidência da CAPES uma pessoa que é um militante antidarwinista. Então, tudo isso que ele vem fazendo, com enorme repercussão para a política de pesquisa e de ciências no Brasil, é uma coisa gravíssima. E agora ele trocou o presidente do CNPq, que é até um conhecido nosso, ex-reitor da Federal de Viçosa, estava como presidente da FAPEMIG em Minas Gerais. Aparentemente é um acordo que foi mediado pelo governador Zema, governador de Minas, que está se alinhando ao Bolsonaro, inclusive nas suas políticas de relaxamento do isolamento social. Então, eu queria que o Wagner, que está numa das universidades, que são uma das universidades melhor avaliadas no Brasil em termos de pesquisa, de pós-graduação, e que é uma universidade reconhecida como um benchmarking da inovação no Brasil, da colaboração entre universidade e empresa, se fizesse um levantamento de como é que você está vendo esse quadro aí, essa evolução ou essa involução da qual nós estamos participando involuntariamente. Olha, Margarida, a visão generalizada é de muita perplexidade, né? A Unicamp, você tem razão, a Unicamp ela é uma universidade assim, que tem ela tem a vocação da pós-graduação, né? Ela praticamente é uma das universidades onde o número de estudantes de graduação é praticamente empatado com o número de estudantes de pós-graduação, né? A gente tem aqui o Hospital de Clínicas também, que é um hospital fundamental para uma região de cerca de 6 milhões de habitantes aqui no interior do estado de São Paulo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o estado de São Paulo tem uma relação muito forte com o CAPES, com o CNPq, mas temos também a FAPESP aqui no estado de São Paulo, que é uma financiadora importante da pesquisa aqui no estado, né? Mas que também tem diminuído os recursos da FAPESP, né? Porque, sobretudo, os recursos mais direcionados para a pesquisa básica, né? Essa relação importante entre universidade e empresa, que a gente entende que deve ser fortalecida, né? Mas, de um determinado momento para cá, ela acabou ocupando, né, um espaço muito extenso aqui no estado de São Paulo e colocado em risco, inclusive, os institutos de pesquisa do estado de São Paulo, Adolfo Lutz, Butantan, Instituto Pasteur, aqui o próprio IAC, aqui o Instituto Agronômico de Campinas, né? Então, a gente vê uma certa contradição também nisso, porque justamente nesse momento em que nós precisamos dos institutos públicos de pesquisa, a gente tem essa situação. Agora, eu queria te chamar a atenção que o que as universidades têm feito, me parece, aí eu queria também, né, a opinião de vocês, elas têm tentado sobreviver nesse ambiente absolutamente inóspito que se tornou não só o Ministério da Educação, mas também CAPES e CNPq, né? Nessa semana a gente teve essa situação agora, né, da portaria. Na verdade, a portaria é de março, né? A portaria 1122, né? Que é essa portaria que determina áreas estratégicas, né? Áreas de tecnologia estratégicas para serem, digamos, privilegiadas, né?
pelo CNPq, né? E isso chegou até nós exatamente agora com a questão desse novo edital das iniciações científicas, né, do PIBIC, do famoso PIBIC. Quem não foi bolsista do PIBIC, né, Margarida e Ana? Eu lembro que, assim, no meu início de graduação, a bolsa do PIBIC, que era de R$ 241,37, né, foi aquilo que salvava a gente para conseguir se dedicar integralmente à universidade e poder fazer uma graduação e uma iniciação à pesquisa, porque, afinal de contas, é disso que se trata, né? Aprender o que é fazer ciência, aprender o que são as metodologias, como é que a gente deve, né, diferenciar aquilo que é uma suposição equivocada de uma suposição que pode ser correta, né? Então, é um elemento fundamental. E a gente viu aqui, né, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, as áreas estratégicas, né, as tecnologias prioritárias, né, esse é o termo, áreas de tecnologias prioritárias. Então, são áreas estratégicas, onde entra espacial, nuclear, cibernética, segurança pública, habilitadoras, inteligência artificial e outras, de produção, aí entra indústria, agronegócio, comunicações, infraestrutura, desenvolvimento sustentável, onde entram aí energias renováveis, tratamento de resíduos, tratamento de poluição, e qualidade de vida, onde entra saúde, saneamento básico, segurança hídrica e tecnologias assistivas. E está correto, né? Essas áreas são fundamentais. É muito importante que elas continuem sendo bem financiadas, inclusive. É importante que a gente continue lutando por cada vez mais orçamento para essas áreas. Mas o que é o mais grave é que as humanidades, né, as artes, né, que sequer são mencionadas nesse edital, e a pesquisa básica, né, e as ciências sociais, elas apenas receberão novas bolsas de iniciação científica se estiverem articuladas a essas áreas. Então, eu acho que essa é uma coisa extremamente grave, porque eu acho que o que nós estamos passando é um pouco do que a Ana falou na fala dela, né? Nesse contexto todo, né, extremamente duro que nós estamos vivendo, o governo tem se ocupado exatamente de fechar ainda mais esse torniquete que ele está realizando em diversas áreas. E a área da educação, da ciência, né, é a área mais sensível. Eu acho que ali nós realmente temos uma figura absolutamente lamentável, né, e que tem sido esse protagonista, né, dessa alteração naquilo que é a construção do pensamento científico e da ciência e tecnologia no país, né? Essa é uma construção de décadas e décadas, né, em que a gente chegou a esses parâmetros de que todas as áreas da ciência são importantes, todas as áreas da ciência são relevantes, né? E agora a gente tem aí essa diferenciação entre determinadas áreas e outras, né? E o que é mais grave ainda, na pesquisa básica, tirar a iniciação científica da pesquisa básica, que é exatamente onde, né, a juventude aí aprende a fazer pesquisa. Então, eu queria que vocês comentassem também um pouco essa situação. Então, vamos ouvir a Ana, que está lá na Universidade Federal de São João del Rei, e que certamente deve compreender, ela deve ter sido bolsista de PIBIC também, o papel que tem a iniciação científica na graduação, na formação. Quer dizer, independentemente da produção de conhecimento novo, e que é claro que o jovem participa disso, a jovem participa disso, mas é a questão da formação mesmo, do jovem pesquisador. Então, como é que nós vamos? Como é que vê isso? O papel, assim como imagino vocês, né, professores, a gente é encantado pela iniciação científica, porque esse é o momento em que você articula ensino e pesquisa dentro da universidade, né? Os estudantes, eles são experimentados e se encantam pela pesquisa, e é uma maneira muito grandiosa, assim, muito interessante de iniciar os estudantes, mas também é importante dizer que essas pesquisas, elas estão sempre relacionadas também com temas estratégicos que os próprios pesquisadores estão desenvolvendo. Então, essas pesquisas, elas também são muito importantes para o acúmulo de um projeto, né, que é um projeto institucional e um projeto nacional. E aí eu vejo, assim, eu não acho que é por acaso, né, obviamente que não,
que esse ataque tão direcionado à ciência dessa maneira, porque esses são ataques mesmo, é uma militância política contra a produção científica que existe nesse país nesse momento, endossado pelo ministro da Educação, que é quase uma ironia em termos, e são geralmente, são exatamente as 3 instituições que eu vejo, né, assim, é a universidade, se a gente colocar a pesquisa, a ciência, né, como uma... e o SUS, que são as 3 que resistem a esse desmonte que tem sido cotidianamente colocado como um projeto desde o golpe. Isso é um projeto de país, e esse projeto de país tem nesses 3 pilares, que é na ciência, na universidade e no SUS, uma outra constituição, né, um outro projeto, um outro processo civilizatório. E aí eu também acho que, no caso, nesse contexto que a gente está, é desses 3 lugares que vêm as medidas mais ousadas e que podem contribuir para que o país lide com esse momento de uma maneira um pouco mais justa. Então, eu acho que a gente precisa, no próximo período, ampliar a nossa capacidade de articulação desses 3, entre aspas, setores, e a gente tem que instituir um governo paralelo. Acho que a gente tem que instituir um governo junto com os parlamentares, de quais são as respostas que a gente precisa ter agora nesse momento, porque esses 3 lugares têm produzido respostas que são muito interessantes, né? Com relação à ciência, eu queria falar só uma coisa também rápida. Eu não sei se vocês viram, no final de março, o presidente do Banco do Brasil fez uma fala assim, saiu na Folha de São Paulo, que a ciência médica é tão imprecisa quanto a ciência econômica. Eu acho que tem um discurso forte que é de descrença da ciência, que é verbalizado pelo presidente da República, mas que ele encontra um esteio na sociedade que é de dúvida do papel da ciência, de uma certa descrença com a ciência, que eu acho que a gente vai precisar mesmo enfrentar e fazer o debate óbvio, né? Assim, não existe nenhuma instituição na sociedade que seja passível de tanto debate quanto a ciência, que receba tanto enfrentamento. Os métodos, né, que nós, como ciência, produzimos, eles são vigorosos o suficiente, resilientes, que eles são submetidos a tantas instâncias de ataques. A ciência não é unívoca, a ciência tem enfrentamento, ela tem debate, e é exatamente por isso que ela é tão relevante nesse momento. Então, ela é relevante exatamente porque ela recebe de todos os lados muitos debates, os argumentos são debatidos, os métodos são questionados, são colocados à prova. Então, exatamente por isso, pela capacidade dela de conseguir, diante de tanto ruído, ela produzir verdades que são verdades discutíveis, sempre discutíveis, mas de produzir fatos que podem modificar a sociedade. É isso mesmo que a gente defende, né? Eu acho que essa característica, essa importância da ciência vai ter que ser uma militância para nós, como já é também cotidiana, né? Que é um outro projeto de sociedade, porque o que existe de verdade unívoca é a fé. E o presidente da República, ele realmente promulga a fé. Tanto que ele se coloca como lugar de mito, né? O mito é aquele que responde por algo que não deve ser questionado, que não são forças da natureza que não são questionáveis. A ciência não. A ciência produz o debate mesmo. E é por isso que ela é tão importante, né? E é por isso que ela enfrenta o projeto dele de país. Né? E é por isso que ela é tão temível. Né? Exatamente. Por que ela é escolhida como inimiga? Porque ela é um inimigo considerável. Eu acho que você tocou em alguns pontos muito importantes. Primeiro, o caráter colegiado da produção de conhecimento que você tem na saúde, que é uma atividade multidisciplinar, multiprofissional, em que você tem equipes trabalhando juntas para poderem responder aos desafios. No caso da ciência, você, com muita propriedade, relatou que nós vivemos em tantos comitês de pares, departamentos, provas e contraprovas. Então, é, de fato, uma construção coletiva, não é uma construção de verdade absoluta. Não é. É uma verdade que se legitima exatamente porque ela é estruturalmente desafiada. Esse é o ponto. Há uma ignorância que autoriza esse tipo de ataque.
uma ignorância gravíssima, inclusive de pessoas como o presidente do Banco do Brasil. Não é uma coisa assim, os ignorantes agora se juntaram e eles estão aí fazendo esse movimento contra o conhecimento. Não. Isso é uma coisa muito perversa. Uhum. E até é uma ignorância profunda. Então, eu vou, nesse momento, né, em que está sob ataque às ciências básicas, eu quero lembrar que quem inventou o computador foi um matemático chamado Alan Turing, que inventou a máquina de Turing, né? E é também um homem que, junto com outros colegas seus matemáticos de Oxford, salvaram Londres de ter sido devastada porque criou exatamente um método de tradução velocíssima dos códigos que os alemães usavam. Ele nunca, ao se dirigir à universidade, pensou: vou inventar o computador. Aliás, o computador sucede à máquina de Turing, mas o princípio, a ideia da computação, é de Turing, tá certo? Que é um matemático puro. Todos nós que estamos aqui sabemos que, na ponta da pesquisa, não existe mais. É uma gaveta, ou caixinhas. Aqui está a bioquímica, aqui está a neurobiologia, aqui está a linguagem. Não. Na minha área, que é a área de linguagem, hoje as pessoas estudam neurobiologia, estudam computação, estudam história, estudam filosofia, estudam estatística. Então, não existe esse pensamento bruto e rústico de que, olha, aqui estão as ciências humanas, que devem ser, assim, sei lá, um ornamento da sociedade, alguma coisa dessa, e aqui estão as ciências sérias, as estratégicas. Quando pensamos que Steve Bannon, o Bolsonaro não sabe, mas que está subjacente a todo esse processo de expansão da direita no mundo, é um tributário de estudos da antropologia, das ciências cognitivas, como da computação também. Então, infelizmente, nós estamos aqui fazendo uma luta que é uma luta dura, a luta das luzes. Eu quero lembrar que um livro que ano passado foi best-seller no New York Times é de um psicolinguista chamado Steve Jobs. É um livro... Não consegui lembrar o nome dele. Apareceu a memória encobridora aqui. O livro se chama Em Defesa do Iluminismo. Tá? Nos Estados Unidos, isso é absolutamente necessário. E você tem uma besta na presidência da República, né, que também investe contra a ciência, investe contra o conhecimento, investe contra a medicina, que não é contra a história. Olha só que coisa doida que nós estamos vivendo, gente. Investe-se contra a medicina, que, por todas as razões, é uma área científica super prestigiada, poderosa no meio acadêmico, no meio profissional. Então, é um momento muito difícil esse que nós estamos vivendo. Wagner, você, como cientista político, meu amigo, e que está também sob ataque, porque a ciência política também está fora aí das prioridades. A política está sob ataque desde 2013, viu, Margarida? Tá, né? Outro dia eu estava conversando com uma colega da Ciências Médicas, né? E ela falou assim, olha, ela inclusive trabalha aqui no CAISM, aqui na ginecologia aqui da Unicamp, né? E ela dizia o seguinte, olha, eu estou muito cansada, mas quando chega a noite, eu estou tão cansada que eu durmo a noite inteira, no dia seguinte eu estou pronta para outra, né? E ela falou que os cientistas políticos têm que ter um adicional de insalubridade, porque está muito difícil entender tudo isso que está acontecendo. Então, desde 2013, com aquela hecatombe que ocorreu, a gente está realmente com muita dificuldade de compreender o que vai acontecer na semana que vem, né?
E quanto mais o que vai acontecer no ano que vem ou para as próximas décadas, né? Mas eu acho que tem um elemento aí, Margarida, que diz respeito a essa situação da pandemia, né? Eu, inclusive, na semana que vem vou conversar com um colega meu, Tiago Rodrigues, da Universidade Federal Fluminense, Sim. que é um internacionalista, né? Trabalha com relações internacionais, a gente já se conhece há muitos anos, e o Tiago tem uma visão muito interessante sobre o aspecto da segurança, né? O aspecto sobre o controle de populações, né? E acho que vai ser um papo muito interessante. Depois eu passo para vocês me ajudarem a divulgar. Mas eu acho que nós estamos vivendo essa questão da pandemia, né? Tem muitos profetas aí que já tinham previsto, né, essa situação. Não era nada inesperado, né? Muita gente já entendia que essa situação ela vai ser uma situação muito recorrente nos próximos anos, a não ser que a gente invista muito em ciência, muito na saúde, né? Muito nas investigações na área, enfim, da biologia, essa área toda que trabalha com o conhecimento, né, sobre vírus, né, e sobre esses agentes aí patológicos, e isso pode realmente estar gerando uma nova situação da nossa experiência no planeta Terra, né? A gente aqui no estado de São Paulo, as reitorias da USP, Unesp, Unicamp foram muito, eu diria até duras, né? No sentido da continuidade das aulas por meio remoto, né? Tem se evitado a falar do termo de ensino à distância, né? Porque realmente o ensino à distância é uma outra coisa, é uma coisa que, por um lado, tem uma questão de precarização, sobretudo nas universidades particulares, né? Que acabam tendo muito mais lucro, né, com o ensino à distância, mas a gente conhece muitas experiências muito positivas de ensino à distância, no Amazonas, por exemplo, né? Eu acho que ela é também um instrumento de democratização do conhecimento, se tratada de uma forma condizente, né, com o que é a educação, né? Mas aqui nós estamos vivendo uma situação em que essas reitorias optaram por uma espécie de continuidade precária do semestre, tendo em vista que não se sabe exatamente quando haverá retorno, né? E como esse retorno será, né? Isso tem chamado muita atenção da gente aqui, né? Porque nós vivemos uma situação em que muita gente precisa tomar conhecimento sobre como funcionaria essa relação, né, entre estudante e professores e professoras nesses ambientes, né? A gente tem batido muito na tecla da desigualdade digital, né? Porque se isso é difícil para os professores, imagina para os estudantes, sobretudo nas universidades, que a partir do governo Lula e ao longo dessa década veio se popularizando, né? Veio integrando pessoas que antes estavam excluídas da universidade, né? Cotas étnico-raciais, cotas de estudantes da escola pública. Então, a gente vive uma situação muito complicada e para a gente refletir, né? Ontem a gente estava, inclusive, fazendo o nosso conselho de representantes aqui da nossa Unicamp, né? E tentando pensar sobre isso, porque é provável que a gente tenha que conviver com essa situação, e aí também queria a fala da Ana, né, para ver o que ela pensa a respeito disso. Provável que a gente tenha que conviver com situações semelhantes a essa nos próximos anos, né? E aí acho que é muito importante que nós, né, que somos envolvidos no campo da educação, desde já começamos a debater essa questão, porque se nós não fizermos isso, as grandes incorporações, por exemplo, aqui na Unicamp, nós temos uma dependência enorme da Google, né? Porque a Google fez uma parceria muito benevolente, né? De muita benevolência, e assim, nós temos que entrar no ambiente, né, da Google, né, para poder interagir com os nossos estudantes. Existem outras plataformas, mas a plataforma que é incentivada, inclusive, pelos órgãos dirigentes aqui da universidade, é essa vinculada com a Google, né? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito de uma viragem, né?
eu diria no mundo todo, no capitalismo em especial, porque o capitalismo ele tem sido muito, né, ele está posto à prova novamente nessa situação. Cada vez mais o Estado se coloca, né, como um agente fundamental para o bem-estar das pessoas, né, e acho que isso coloca realmente questões muito sérias para nós. Queria escutar vocês, a gente já está com 45 minutos, acho que a gente podia ir caminhando para a conversa. Aninha, então vamos lá. Como é que você vê essa questão da educação não presencial, digamos assim? Eu acho que a gente vai, tem muita gente colocado esse tema, essa discussão, que vai ser o nosso novo normal, né? A gente vai ter que pensar, não é possível pensar numa sociedade como a gente estava vivendo, isso é inviável, assim. Então, tem alguns desafios que estão colocados. Eu me sinto muito ainda em dúvida com relação ao processo de educação remota, o ensino à distância, tem muito mais a aprender sobre isso do que poder... Agora, a gente vai precisar pensar em sistemas que sejam híbridos, porque a gente não vai poder colocar na sala de aula 100 estudantes num período muito significativo, não vai poder. Então, a gente vai ter que pensar outra sala de aula, outras formas de sala de aula. Esse desafio é um desafio que está colocado de maneira muito emergencial. Eu queria comentar uma questão que não tem exatamente a ver com isso, porque eu estou entendendo que a gente está encerrando, que, na verdade, assim, as epidemias, elas fazem parte da história da humanidade, né? E a gente está até abrindo um grupo, um curso de extensão com um estudo sobre a relação da ciência, na história das epidemias, enfim, o papel da ciência na história das epidemias. E uma coisa que é importante, enfim, o mundo vivenciou epidemias. A gente sabe, por exemplo, de relatos no mundo antigo de tuberculose, enfim. A história do Brasil é a história permeada por grandes epidemias. A febre amarela, a resposta à febre amarela produziu o processo de urbanização que a gente conhece, por exemplo, no país, né? Que é centrado nesse modelo das grandes cidades que a gente conhece hoje. Agora, então, assim, a história das epidemias, ela está muito vinculada ao processo de desenvolvimento que a gente escolhe, ao projeto que a gente desenvolve. E quanto mais grandes aglomerações forem produzidas sem saneamento básico, sem pensar num sistema que seja realmente lidar com lixo, a gente vai vivenciar mais epidemias, como a gente já vive algumas. Essa não é do mesmo tamanho que as outras, mas a gente vive um país de produção de adoecimento e de epidemias constantes pelas escolhas que nós fizemos como sociedade. O que não significa, porque a gente não pode fazer coro com isso, que a epidemia que a gente vive hoje seja igual às outras. Não, ela tem características específicas. E a situação dela no Brasil, nesse momento, é de crescimento muito agudo da curva. Então, a gente não pode minimizar a relevância dessa epidemia, mas a gente também não pode esquecer que nós vivemos num país de produção, que o modelo que nós temos de urbanização produz epidemias constantes. Então, o que só nos coloca numa situação de mais complexidade diante dessa epidemia, porque é provável que a gente a viva de maneira endêmica, ou seja, ela vai deixar de ser uma epidemia e ela vai se tornar uma constante. Isso, a gente nos coloca o desafio de repensar o nosso modelo de sociedade. Não adianta. Os capitalistas neoliberais já escolheram, eles intensificaram nesse processo, tanto que deixaram a própria sorte, está aumentando, não sei se vocês viram os dados, saiu hoje do IBGE, todo mundo viu, o que é a reconfiguração do mercado de trabalho. A gente vai sair de uma epidemia com desemprego elevadíssimo, com aumento do trabalho precarizado, que vai se tornar mais de 50% no país, o trabalho precarizado, e eu acho que para a gente, além de fazer a defesa da ciência, da educação e do SUS, a defesa do SUS e aplaudir os profissionais de saúde que têm colocado a sua vida, né, para proteger as dos demais, eu acho que a gente tem que colocar de maneira muito intensa o debate sobre a proteção social, a proteção econômica de todos os trabalhadores. Que quem for, os trabalhadores informais precisam também ter um sistema de proteção social, né? A gente não pode negar que esse trabalho exista. Não adianta ser a esquerda que defende todos vão voltar a ser trabalhadores formais. A gente não sabe quando esse cenário vai estar colocado, então a gente tem que ter uma política econômica protetora para esses trabalhadores que são trabalhadores informais também. Eu acho que essa é uma agenda que a gente precisa pensar no próximo período.
Ou seja, todo mundo tem que ter direito, não são só os trabalhadores formais, né? Todos os cidadãos brasileiros têm que ter direitos de uma sobrevivência digna no país. Eu acho que é isso. Excelente. Margarida, você está aí? Tô achando que ela caiu, né, Margarida? Eu fiquei prolongando um pouco. Bom, vamos torcer para que ela consiga voltar ainda para finalizar, mas você falou um negócio extremamente importante, Ana. E veja, é muito provável que a gente esteja entrando num outro momento deste capitalismo que conhecemos, né? Porque a Margarida está voltando. Aí, Margarida. Margarida, eu vou terminar aqui, daí já passo para você. Estava engatando na fala da Ana aqui. Porque, assim, nós estamos já com muita gente com trabalho extremamente precarizado, a uberização, os iFoods da vida, né? Toda essa questão do desemprego, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade extremamente, assim, espalhada pelo Brasil todo, de ter mais saneamento, de ter mais saúde, de ter mais gente trabalhando no controle da dengue, né? Das epidemias nossas aqui, né? Próprias aqui do nosso contexto brasileiro, né? Então, assim, a gente continua tendo mais assistentes sociais, né? A gente precisa formar mais enfermeiros e enfermeiras, né? A gente precisa formar mais. Então, assim, eu acho que nós realmente, né, precisamos entender e explicitar isso, né, de que nós precisamos de um outro Estado, de um Estado que não é o Estado mínimo, que não é o Estado neoliberal, essa questão da república, né, do como nós precisamos de um instrumento, né, para a nossa sociedade, que seja um instrumento em que nós nos sentamos representados e que ele possa olhar por nós, né, que o orçamento público, que os recursos públicos que vêm através dos impostos, das taxas e assim por diante, realmente possam nos proteger, né, em termos da nossa saúde, dos nossos direitos de educação e assim por diante, de qualidade de vida de maneira geral. Então, eu penso que, assim, o que nós temos vivido nos últimos anos é digamos, uma diminuição cada vez maior dos servidores públicos em termos numéricos, né? Engana-se quem pensa que nós vivemos com a máquina pública inchada e assim por diante. Os países desenvolvidos, eles têm, né, não vou dizer os Estados Unidos, porque ali a gente tem um capitalismo muito predatório, mas os países europeus desenvolvidos mantêm o seu funcionalismo público muito preservado, né, e ativo, né, e ativo naquilo que deve ser o cuidado com a sociedade de maneira geral. Então, acho que a gente vai precisar aí também reforçar essa questão da educação, reforçar a questão da formação profissional, né, treinar a gente para estar, enfim, dentro do Estado e atuando em benefício mais geral da sociedade. E para isso nós podemos talvez até inverter essa curva ascendente do desemprego estrutural que nós temos vivido, né, trazer mais pessoas, enfim, para fazer essas ações públicas, né? Eu acho que nós temos que discutir isso, nós temos que botar isso no papel, até porque as eleições municipais são um capítulo importante para isso, né, Margarida? Está na hora. Eu estive sábado passado num debate muito interessante com o Zé Dirceu, com o Genuíno, com outras pessoas muito interessantes. E eu falei, olha, o futuro pós-pandemia está em disputa já agora, na maneira como vivemos a pandemia. O grande problema do Brasil, que vocês dois, com muita propriedade, caracterizaram, é que nós temos agendas sobrepostas. Nós temos agendas do século XIX. A abolição inconcluída, né? Toda a nossa desigualdade, ela é fundamentalmente desigualdade racial. A desigualdade racial atravessa a injustiça brasileira de uma forma vergonhosa. Nós não resolvemos o problema da terra, nem da terra rural, nem da terra urbana. Então, isso que a Aninha falou, quer dizer, nós seremos forçados a pensar em uma nova sociabilidade urbana, sem sombra de dúvida. O Wagner colocou com muita precisão, até porque ele está vivendo esse problema,
como lidar com a educação não presencial, que já era uma agenda que nós tínhamos mesmo que abordar, porque não tem como viver num mundo que está vivendo uma revolução tecnológica em termos de conexões. Nós hoje somos uma sociedade conectada. Como é que a educação vai passar ao largo disso? A educação é muito conservadora, porque ela tem sempre soluções para fora, mas muito poucas soluções para si. Ela tende a pensar em termos muito conservadores. E eu acho que nós temos uma questão que também não podíamos, né? Já é uma hora a aula que estamos aí conversando, a questão da propriedade intelectual. Nesse momento, claro, se faz um investimento público, mais uma vez, um investimento maciço em pesquisa e em inovação, nós temos que compreender que esse é um investimento coletivo e que esse conhecimento pertence a todos nós. Então, isso é um elemento de agenda que nós vamos ter que priorizar nesse nosso debate tão complexo, tão rico. E eu quero agradecer imensamente a companhia de vocês, a companhia das suas inteligências, esse diálogo tão agradável e tão interessante. Eu espero realmente que nós possamos nos reencontrar, inclusive depois presencialmente. Que seja, por favor. À distância, né? Gente, muito obrigada, uma boa tarde para todo mundo e vamos seguir. Que o Wagner trabalhando à distância, eu também imagino que a minha também. É uma trabalheira esse negócio de home office. A Marília aí está acompanhando, comentou isso. Realmente, esse é um outro aspecto fundamental, porque a gente trabalha o dobro. Mais, trabalha mais. Eu estou desde as 5 da manhã. Tá bom. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora já. Tchau. Fora já. Tchau, Margarida. Até mais. Tchau.